esporte dos alunos identitários hoje é vigiar a bibliografia dos professores para descobrir quantos dos livros são descolonialistas ou são colonialistas e quantos dos livros são representativos de minorias. Então eu tenho que ensinar Platão e tenho que achar um filósofo antigo africano para apresentá-lo, né? Não pode ser só Platão, porque é uma coisa. É isso. Então, tudo coisa de contratos, de descoberta de avanços, né, são largados, são questionados agora. Então, qualquer um se levanta e diz: professor, eu discordo de Kant, né? O que é muito interessante, esse tipo de sociedade, né? Professor, não concordo com Kant. Certo, né? Se pelo menos fosse já no doutorado e o cara tivesse uma tese adversária, fundamentada, não sei o que, não. Mas o aluno no primeiro ano discorda de Kant, né? Essa é uma reclamação de ter que fazer o próprio trabalho de uma maneira talvez um pouco diferente. Eu não sei quem é o professor, não tenho nada contra, e eu entendo também que existe uma sensação de incômodo quando se é questionado numa sala de aula, na medida em que o professor, tecnicamente, na nossa burocracia educacional universitária, ele é uma autoridade. Mas eu entendo também que a aula é feita não só do professor, mas também dos alunos, né? Então me incomoda ouvir que a necessidade de trazer autores que fazem parte do território que a gente mora, essa é uma necessidade vista com maus olhos e é visto como se fosse uma vigilância dos alunos sobre o professor. Porque eu acho que há uma diferença muito grande entre escrever um livro e você usar o autor que você deseja para escrever seu livro e dar uma aula numa instituição pública localizada no Brasil, onde talvez seja muito interessante colocar dentro da aula referências múltiplas, em vez de canonizar, por exemplo, a filosofia na figura de um Platão, na figura de uma Grécia, entender política cristalizada numa política grega democrática, algo nesse sentido. Porque eu tenho a impressão de que trazer esses autores que não tem muito a ver com representatividade, mas tem a ver com o fato de que a gente não vive na Europa, a gente não vive na França, a gente não vive na Itália, a gente não vive na Espanha, na Inglaterra, na Grécia. E trazer outras filosofias, outros modos de pensar que são tradições em outros lugares, não só na Europa, é uma maneira de fazer algo que o Foucault chama de uma insurreição de saberes. Ou seja, a partir de um processo genealógico de entender a história enquanto um movimento eterno de lutas, a partir disso, compreender quais foram os saberes excluídos da história oficial, quais foram os saberes que perderam nessa luta, quais foram os saberes que foram excluídos ou por um epistemicídio ou por um genocídio da sua população. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganha acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E no miolo de um país colonizado como o Brasil, isso é relevante. E isso vir diretamente dos alunos deveria ser algo, na verdade, feliz de se verificar. E eu digo inclusive no relato final de eu discordo de Kant. Porque assim, é óbvio, né? Muito provavelmente alguém que discorda de Kant no primeiro semestre de filosofia, muito provavelmente essa pessoa ela talvez não tenha assim, a noção de o que está rolando nos livros do Kant. Talvez não tenha lido completamente, talvez não tenha um grande contato. Mas eu acredito que vale para o professor manejar essa insatisfação, ensinar o Kant, mas ao mesmo tempo demonstrar o fato de que o Kant é um cara localizado num espaço, num tempo específico, existem outros autores, existe uma crítica a ele que já foi produzida não só dentro da Europa, existem maneiras de se verificar como funciona uma crítica a Immanuel Kant, por exemplo. Então acolher essa insatisfação, que pode até ser inicialmente sem muita base, é também uma forma de conseguir construir um conteúdo de sala de aula que ele é coletivo. Coletivo no sentido de que os alunos estão participando na sua construção. E isso me parece ser bem positivo.
E é por isso que me incomoda um pouco esse olhar mais reacionário, conservador, de como deve funcionar uma sala de aula, porque é um olhar em que assim, ó, o aluno cala a boca, escuta, o professor fala, ponto final. O aluno, no máximo, entra no diálogo se adequando à fala do professor. E o professor é o dono e guia do assunto. Cabe ao aluno se adequar, mas nunca propor. E é claro que isso é muito difícil, enfim, é óbvio que tem muitas dificuldades para conseguir gerar um ambiente em que é possível seguir esse caminho de trocas mútuas, é evidente. Mas ao mesmo tempo me parece ser próprio do trabalho de sala de aula tentar realizar esse movimento, até para que a gente não fique num contexto de sala de aula conservadora, reacionária, bancária, em que a função do professor acaba sendo depositar conteúdos na cabecinha do aluno em vez de conseguir construir diálogo, discussão e construção coletiva do conhecimento. Tudo bem?